Ok. You go, girl. Hã? Ah, pá, se o João Francisco pode dizer. Bruno, sim, pode ser. Está tudo pronto? Ok, sim. Então, sendo assim, boa tarde, cara mesa, boa tarde, caros colegas de governo, boa tarde, cara oposição e muito boa tarde, Celso Plateia. Estamos aqui na final deste tornado para debater a moção de que esta casa acredita que os jovens portugueses deviam reconhecer a existência de uma luta de gerações e prepararem-se para ganhar. Ora, muito bem, vamos começar aqui por esclarecer. A própria CIETIM dá-nos uma definição da luta de gerações como sendo uma divergência de interesses, e uma incompatibilidade de interesses. Eu vou passar primeiro por explicar quais são, efetivamente, estes interesses que entram em divergência. Portanto, o primeiro deles é a tecnofobia. Nós todos temos uma tecnofobia de gerações antigas que a nossa geração não tem. Antes de mais, vou também clarificar outra coisa. O que é que se entende aqui por estas gerações? Quais são as gerações que estão em conflito? Está em conflito a minha geração, e por minha geração digo as pessoas dos adolescentes e tudo mais, ou esta geração pelo menos até à meia-idade, que já cresceu num mundo todo muito diferente das pessoas que estão da meia-idade para a frente, por assim dizer. Portanto, posto isto, temos então primeiro a tecnofobia. Toda uma divergência de mentalidades em que as gerações mais velhas efetivamente recusam e condenam muitas vezes o uso da tecnologia, enquanto que a nossa geração abraça e utiliza para a obtenção de um mundo melhor. Depois temos outra coisa. Eu já vou desenvolver isto, estou primeiro apenas a clarificar quais são os pontos. Temos depois, como segundo ponto, os preconceitos ao nível do trabalho. Temos todos uns preconceitos de gerações antigas que desvalorizam vários trabalhos que nós hoje em dia desenvolvemos, trabalhos esses de uma grande importância e que são desvalorizados porque, e tal, não são tão importantes como X ou Y. Não se preocupem, eu vou descrever o X ou Y. Depois temos também um conflito a nível de valores sociais. Um conflito a nível de gerações, em que a nossa geração traz toda uma nova visão do mundo que não é partilhada pelas gerações antigas, pela maioria das pessoas das gerações antigas. São pessoas que se opõem muito à mudança, que são pessoas que são efetivamente conservadoras e, portanto, entram, obviamente, em conflito com as nossas ideias. Para terminar e concluindo a divergência destes interesses, temos que a gestão da sociedade ainda é hoje feita pelas gerações mais antigas. Se efetivamente, e efetivamente nós vamos provar, há este conflito de interesses, há este conflito ideológico, a gestão dessas sociedades, a gestão da nossa sociedade pelas gerações mais velhas, implica uma tomada de decisões dessas gerações mais velhas que se opõem diretamente às pessoas por elas afetadas, que somos nós. Nós que um dia vamos herdar o mundo. E agora, para concluir toda esta definição, o que é que entendemos por esta guerra, por esta luta de gerações, por este conflito? Isto é um conflito ideológico. Estamos aqui a discutir um conflito entre ideias. A nossa visão do mundo, como nós vamos provar, é claramente superior e uma visão das gerações superiores que ainda hoje vão. E agora passo a desenvolver o primeiro dos conflitos que aqui temos. Portanto, só um segundo. A tecnofobia. As gerações antigas criticam. Vêem um miúdo na rua a passar com o telemóvel e dizem lá vai ele agarrar ao telemóvel. Estão sempre ligados a estas coisas, agora não ligam a ninguém, não falam com as pessoas. Mas não, isso está errado. As pessoas cada vez comunicam mais através desses meios, utilizam esses meios para comunicação. E isto é muito importante, não apenas a nível de interação social, ainda que a nível de interação social tenha, claro, toda uma grande importância, mas a nível do desenvolvimento da sociedade, a nível do trabalho. E eu hoje em dia, eu como cientista, se quiser ligar para o outro lado do mundo para perguntar em que é que eles estão a trabalhar, para lhes perguntar informações, posso fazer isso através da internet, através dos telefones, através de todas essas tecnologias que agora estão muito mais disponíveis e mais acessíveis. Enquanto que as gerações mais velhas não são assim. Não concordam com isto. Acham que todas essas coisas são apenas distrações, são apenas artimanhas que nos criam para nós sermos menos eficientes e menos produtivos. Não. A nossa geração acredita piamente que todas essas mudanças, toda essa tecnologia serve para avançar o mundo.
E depois temos todo um efeito de cascata nesta tecnologia. O que se tem visto ao longo dos últimos anos, ao longo, digamos, desde a era da industrialização, é que o mundo cada vez avança mais depressa. Tecnologia gera tecnologia, tecnologia gera tecnologia. Forma-se um efeito cascata e o mundo cada vez avança mais rápido. E avança num bom sentido de melhorar o mundo. Que é isto que nós queremos mostrar. Nós vamos deixar um mundo melhor. E é este o objetivo de tudo isto. Portanto, e agora passamos aos preconceitos no trabalho, que será o meu segundo ponto. Que preconceitos no trabalho são estes? Bem, eu lembro-me de estar no meu terceiro ano de faculdade, estar a falar com o meu dito paizinho, e é o que ele me pergunta: porquê é que não foste para médico? E isto pode parecer um exemplo um bocado estranho, mas eu clarifico. Há muito esta visão. É o senhor doutor, é o senhor médico, o senhor advogado, o senhor arquiteto. E porque estas pessoas é que são importantes, porque estas pessoas é que fazem alguma coisa. E, no entanto, provavelmente, a maioria dos nobres da medicina, por exemplo, nos últimos anos, foram ganhos por biólogos, por bioquímicos, por farmacêuticos, por pessoas que são completamente desconsideradas. Todas as profissões académicas são vistas pelas gerações antigas com maus olhos. São vistas de uma maneira que implica que as pessoas... vocês não fazem nada, estão o dia todo agarrados aos livros, andam a vida inteira na faculdade e chega-se ao fim da vossa vida e não fazem nada. Mas não. Todo o trabalho, todos estes avanços são produzidos desta maneira. São produzidos pelas novas profissões académicas, por estas todas as profissões que são desvalorizadas. E que não são valorizadas face a outras. Porque, na altura em que os meus avós acabaram a escolinha, o que interessava era arranjar um trabalho, não interessava onde, mas se fosse um senhor doutor, um senhor arquiteto, então isso é que era importante. O que era importante era ser médico, advogado ou arquiteto. Mas todas as outras profissões eram desconsideradas. Este é todo um preconceito, é todo um conflito ideológico que há entre a nossa geração e a mais velha e que nós queremos efetivamente mostrar que a nossa visão é melhor. Portanto, posto isto, os outros dois pontos serão eventualmente desenvolvidos pelo meu colega, mas acima de tudo há que concluir da seguinte maneira. O que é que nós queremos aqui? Nós queremos que os jovens portugueses se apercebam que existe este conflito. Percebam que há estas diferenças de ideologias e que esta diferença de ideologias, este conflito de ideologias, este confronto direto entre ideologias incompatíveis e divergentes, sirva para potenciar um mundo melhor. Sirva para deixar às gerações futuras e a toda a gente que vem para este mundo, um mundo melhor. Portanto, esta é a nossa visão. Nós queremos deixar um mundo melhor. E não nos importamos discutir com quem quer que seja, em quaisquer circunstâncias, que a nossa visão é melhor para o mundo. A nossa visão traz-nos um mundo em que as gerações futuras poderão viver satisfeitas, sustentavelmente. E não apenas um mundo em que se recusa qualquer tipo de avanço. Um mundo em que todos os avanços são vistos negativamente, porque e tal, no meu tempo não era assim. Toda esta filosofia é errada. E, portanto, esta luta de gerações tem que ocorrer. E com isto, termino o meu caso, que será continuado pelo meu colega. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, caríssima mesa, prezados membros do Governo, estimados colegas da oposição, excesso da Assembleia. Eu, neste meu discurso, vou apresentar dois argumentos e provarei porque é que, neste caso, é sempre preferível optar pela cooperação em vez do conflito. Mas permitam-me que comece este discurso por endereçar umas palavras do Sr. Primeiro-Ministro e refutar grande parte do caso que ele nos trouxe aqui hoje, neste mesmo púlpito. O Sr. Primeiro-Ministro começou-nos aqui por definir alguns termos que já tinham sido definidos, mas os exemplos que ele aqui nos trouxe de possíveis interesses incompatíveis e divergentes falharam algo.
facto, ele apenas conseguiu mostrar que era um interesse diferente, não provou que eles eram incompatíveis. Falou-nos aqui da tecnofobia. Os mais velhos não querem utilizar tecnologia, os mais novos querem e gostam de utilizar tecnologia. Faltou ao Sr. Primeiro-Ministro provar que isto é incompatível. E, de facto, se nós olharmos para a realidade, aquilo que acontece é que eles não são incompatíveis. Na maioria dos casos, os jovens continuam a poder usar a tecnologia e os mais idosos não usam tecnologia. Portanto, não conseguimos perceber onde é que estava aqui a incompatibilidade. Falaram-nos aqui dos valores sociais, que eles eram incompatíveis entre uns e outros. Mas não são, porque, de facto, como muito bem disse o Sr. Primeiro-Ministro, as gerações mais idosas tendem a ser mais conservadoras. E aqui conservadora, por exemplo, um valor que está extremamente associado a este tipo de pensamento tem a ver com o valor da família. Isso significa que os mais velhos, por exemplo, valorizam mais o casamento e, não sendo as gerações mais novas tão conservadoras, valorizam menos o casamento. Isto é incompatível? Não. As gerações mais idosas mantêm casamentos mais estáveis e mais duradouros e as gerações mais novas, se calhar, já não optam tanto pelo casamento. Portanto, mais uma vez, não se percebeu aqui onde é que existia a incompatibilidade. Foi aqui dito pelo Sr. Primeiro-Ministro que se trata de um conflito ideológico. E nunca nos provou porque é que um conflito ideológico torna os interesses incompatíveis. Porque, de facto, uma ideologia contra a outra, uma ideologia a combater, a gladiar-se contra a outra, pode, de facto, resultar numa evolução e, portanto, pode não ser necessariamente incompatível. Foi aqui muito bem dito pelo Sr. Primeiro-Ministro e aproveito isto para introduzir já o meu primeiro argumento, que a gestão da sociedade é feita hoje em dia pelas pessoas mais velhas. De facto, é feita pelas pessoas mais velhas. E isto é um grande ponto, uma grande premissa que o Sr. Primeiro-Ministro deu para a oposição apresentar o seu argumento. A escolha que os jovens têm hoje em dia é optar entre a cooperação e o conflito. Se os jovens cooperarem, significa que, estando as gerações mais velhas atualmente no poder, significa que vão apresentar as suas ideias, fazer com que as gerações mais velhas que estão no poder aceitem algumas destas ideias. Porquê que existe interesse das duas partes em fazer isto? Porquê que existe interesse das gerações mais velhas? Como são elas que estão agora no poder e como a escolha dos jovens é entre conflito e cooperação, eles têm todo o interesse em fomentar a cooperação, porque é dessa forma que elas conseguem mais facilmente garantir o seu lugar. Cederem algumas coisas, mas continuar a manter a sua posição de poder. Da mesma forma, as gerações mais novas têm todo o interesse e o incentivo em apostar pela cooperação porque sabem a priori que serão vitoriosas neste combate. Porquê? Porque somos a geração mais bem preparada de sempre, somos inclusivamente mais bem preparados do que a geração que está atualmente no poder, e por isso temos grandes chances de conseguir vencer este combate através da cooperação. Se formos para a luta, nós vamos perder, porque quem está a gerir, como muito bem disse o Primeiro-Ministro, quem está a gerir são as gerações mais velhas. Ou seja, se nós formos para a luta, aquilo que nós vamos estar a fazer é lutar contra os interesses instalados e os poderes instalados. E aqui estamos perante uma desproporção de forças. Estamos a lutar, nós que somos mais fracos, contra aqueles que são mais fortes e, portanto, a perspectiva de vitória é muito diminuta. Portanto, este constituiu o primeiro argumento que esta oposição aqui vos vai trazer para provar que a cooperação é benéfica. Mas passamos então ao segundo, que de certa forma também se relaciona com este. Por definição, uma situação de conflito, e se nós optarmos pela luta, desembocará em estabilidade social. Porquê? Porque temos um lado contra o outro. Significa que temos os mais jovens contra aqueles que são mais velhos. Estamos a dividir em vez de unir. E o que é que isto pode provocar? Se temos uma posição contra a outra, cada um dos lados do debate tende a extremar as posições. E porquê? Porque essa é a melhor forma que ela, a priori, consegue garantir de garantir mais apoio. De facto, sendo este um problema que afeta muita gente, os argumentos tendem a ser de um cariz muito mais emotivo e dessa forma tendem a representar posições muito mais extremadas de ambos os lados do debate. Isto não facilita o processo de decisão político, porque de facto, se a política é a arte do consenso, posições extremadas em dois pontos completamente distantes um do outro, de facto não facilita o processo de decisão política. E reparem, é através do processo de decisão política que grande parte dos interesses diferentes, e sublinho, diferentes, mas não incompatíveis, que as gerações têm aqui em Portugal, podem ser resolvidos. E, portanto, dou-vos um exemplo deste tipo de debates em que os argumentos tendem a ser emotivos e isso provoca posições extremadas. Por exemplo, a praxe e a homossexualidade. São dois debates em que as pessoas estão completamente apaixonadas por um dos lados, não conseguem ser racionais a analisar a coerência lógica dos argumentos e, nessa medida, tendem a ter posições extremadas. Podem chegar até ao cúmulo de recusar ou de nem sequer conseguir aperceber-se da racionalidade, do fundamento e da coerência lógica de um qualquer argumento, simplesmente porque têm, a priori, uma posição definida através de mecanismos emocionais. De facto, quando nós temos as nossas posições sustentadas em argumentos racionais, é muito mais fácil nós conseguirmos ouvir o outro lado e reconhecer que eles até podem ter razão. E eles até nos podem apontar falhas no nosso raciocínio. Mas quando nós estamos apaixonados, é muito mais difícil conseguir essa situação. Um outro exemplo tem a ver com os debates futebolísticos ou do desporto em geral. Tendem a ser debates muito extremados em que os argumentos emotivos permeiam todos esses debates. E não é possível, não se consegue
mostrar a um lado que está errado, simplesmente porque ele está muito emotivo e, seja porque não quer ou seja porque não tem a capacidade, porque a emoção lhe tolda o raciocínio, não consegue atingir o seu objetivo. E nessa medida nós consideramos que isso de facto existe e concedemos isto, existem interesses diferentes. O Governo tinha que ter vindo aqui, este mesmo púlpito, no discurso do Primeiro-Ministro, provar que interesses diferentes significam necessariamente, e neste caso específico, interesses conflituantes. E não o conseguiu mostrar. Os argumentos que ele nos trouxe aqui foram o exemplo da tecnologia. Aliás, chamar argumentos é de facto um grande elogio ao tipo de discurso que o Primeiro-Ministro aqui nos trouxe. Ele apenas nos apresentou alguns exemplos. E eu mostrei porque é que a tecnofobia não implica incompatibilidade de interesses, mostrei porque é que valores sociais também não implicam incompatibilidade das posições e nessa medida consigo desconstruir o caso que o Governo aqui nos veio apresentar. Os argumentos que eu aqui vos trouxe, e relembrando a todos os presentes, têm a ver com a preferência para a cooperação numa escolha entre cooperação e conflito. A cooperação é capaz de garantir um futuro sustentável para os jovens, porque é a única forma que nós temos de garantir que eles, que são quem está no poder hoje, conseguem conceder alguma coisa. Existe interesse das duas partes e motivação, e a priori conseguimos perceber que a vitória pode estar do nosso lado. E em segundo lugar, a estabilidade social tende a extremar posições que mina a capacidade de decisão do processo político. E por todas estas razões eu peço à mesa que não aprove esta moção. Muito obrigado. Agradecemos ao líder da oposição. Quando o membro do Governo quiser tomar o caso. Muito obrigado, caríssima mesa, caros membros do Governo, caros membros da oposição, excelsa plateia. Começo por dizer que temos aqui um ponto em que realmente parece que ambos os lados concordam. É que admitimos que há uma luta entre gerações. E admitindo que há uma luta entre gerações significa que a luta teve de começar de alguma forma. E nós consideramos que a luta começou exatamente porque a cooperação inicial que devia ter surgido falhou. E certamente não falhou por causa das gerações mais novas, não, porque aqui já vai ser demonstrado que as gerações mais novas cada vez têm mais a ideia de querer aceitar aquilo que é diferente. Mas esta não é a posição que provavelmente é adotada pelas gerações mais velhas. Depois também foi aqui dito que vamos contra o poder. Mas ir contra o poder é necessariamente mau? Não, não é. Muitas vezes as verdadeiras mudanças só surgem quando vamos contra o poder, quando aquele poder efetivamente já não reconhecemos a legitimidade para continuar da forma como está. Vou então, como o meu caro Primeiro-Ministro disse, elaborar dois dos argumentos. Argumento 1 tem a ver com a gestão da sociedade. Para o bem ou para o mal, ainda são as gerações mais velhas que ditam a maioria das formas como o nosso país está a funcionar. Quantas vezes, relativamente a cargos dirigentes, eles se vão perpetuar lá? Quantas vezes aquelas pessoas vão limitar a acessibilidade das pessoas mais novas a determinados cargos? Quantas vezes eles procuram perpetuar o seu poder e procuram perpetuar o seu assento naquela cadeira? Um exemplo muito prático é, necessariamente, ao nível político, na qual o facto de termos ainda gerações bastante mais velhas com uma outra mentalidade em cargos políticos vai fazer com que eles salvaguardem simplesmente os interesses que vêm a curto prazo. E os interesses que eles vêm a curto prazo necessariamente são esses os interesses que os vão afetar naquele momento. Mas isto é incompatível com aquilo que foi dito pelo meu caro colega da oposição, na medida em que isto vai demonstrar que não há solidariedade intergeracional. Porquê? Porque quem está no poder vai procurar satisfazer os seus interesses momentâneos, vai procurar, se calhar, tomar determinados riscos sem ter em consideração aquilo que irá provocar em gerações futuras. E o que, basicamente, nós podemos tirar daqui é que vemos o atual estado do país, vemos o atual estado das coisas e podemos perfeitamente, por aqui, concluir que não só estas gerações não conseguiram gerir bem, até agora, a forma como o país deveria seguir e a forma como o país deveria avançar, como também estão a ser incapazes de se adaptar às mudanças e ao ritmo frenético do mundo atual. Temos que ser nós,
E é isto que nós consideramos, enquanto luta, a pressionar estas gerações a abandonar esta posição confortável, a abandonar este status quo que querem perpetuar. Temos que ser nós a procurar ocupar os cargos que vão ditar o nosso futuro. Temos que ser nós a procurar criar um país que respeite as expectativas que nós temos para quando chegarmos a determinado patamar da nossa vida. Relativamente ao argumento dos valores sociais e da liberalização. O pensamento altera-se, a mentalidade humana altera-se, os valores acabam por, efetivamente, mudar. Já não são os mesmos. As concepções, os ideais, os valores das gerações mais velhas são chocantes quando confrontados com os valores atuais das gerações mais novas. E o problema que isto se prende é que há toda uma incapacidade generalizada por parte das gerações mais velhas em olharem para estas mudanças como algo bom, tal e qual como é entendido pelas gerações mais novas. E o problema é que são as gerações mais novas que vão ser o motor da sociedade. São estas que... É nestas em que recai a esperança de poder mudar o mundo. É nestas em que recai a esperança de alterar os preconceitos que têm vindo a ser perpetuados, não muito obrigado, por estas gerações. Faça o favor. Se admite que as gerações mais novas vão ser o motor da sociedade no futuro, então porquê é que não acha que as gerações mais velhas também têm interesse em dar as melhores condições a essas gerações? Muito obrigado. Vão depender Muito obrigado, já no percebi. futuro. Muito obrigado, já percebi. O que acontece é que quando temos, e como aqui já foi dito, admitimos o facto de já estamos em conflito, cada geração, no nosso entender, vai procurar olhar e salvaguardar os seus próprios interesses. E ainda mais, como o senhor líder da oposição disse, a partir do momento em que as gerações mais velhas são conservadoras. Por isso, o conservadorismo irá levar a que sim, as gerações mais velhas extremem as posições. E temos uma série de preconceitos que são perpetuados por estas gerações. Discriminações raciais. Discriminações ao nível do papel a ser desempenhado, nomeadamente pelas mulheres, na qual eles procuram perpetuar aquela visão conservadora do papel da mulher na sociedade. Concepções relativamente às relações, aos casamentos e à família. Coisa que no paradigma atual da sociedade portuguesa, relativamente às gerações do futuro, às gerações mais novas, já não se verifica. O país mudou. E esta mudança, cada vez mais, é perpetuada pelas gerações mais jovens. E o que acontece é que esta é rejeitada pelas gerações mais velhas, que têm concepções totalmente diferentes e que procuram oprimir o espírito crítico das gerações mais novas, muitas vezes num contexto familiar ou num contexto profissional. Porque o que é diferente muitas vezes é para nós estranho, mas ainda mais estranho vai ser para aquelas gerações mais velhas que toda a vida viram o mundo funcionar de uma determinada forma e que neste momento, dado o atual contexto, e que neste momento, dado o atual ritmo em que a sociedade está a desenvolver, vão procurar extremar as suas posições e vão procurar cada vez mais fechar-se na sua bolha e tentar preservar aquele mundo idílico que na sua cabeça somente existe. Porque o Portugal que nós construímos hoje vai ser o Portugal da amanhã. E vai ser o Portugal que vai ser os jovens que cá estão, vai ser esse Portugal que, através de uma luta, no nosso entender, entre gerações, não numa luta no conceito de agressividade, mas numa luta no conceito em que nós vamos acabar por substituir os valores que atualmente estão. Vamos acabar por libertar a nossa sociedade portuguesa do papel castrador que as gerações mais velhas tentam continuar a perpetuar e tentam continuar a incutir. Desta forma, nós, enquanto governo, consideramos que sim, existe uma luta geracional. Existe uma luta entre gerações mais velhas e gerações mais novas. E nós, enquanto jovens portugueses, devemos ter consciência disso e devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para poder alterar esta realidade e perpetuar para um futuro um Portugal melhor, um Portugal em que, quando os nossos filhos chegarem ao nosso papel, vejam: é aqui que eu quero viver e é aqui que eu quero ficar. Muito obrigado.
Muito obrigado, caros membros da mesa. No meu discurso eu vou referir 2 argumentos que defendem o nosso lado a nossa posição, mas primeiro gostaria de começar com alguma refutação aos argumentos que nos foram trazidos por parte do Governo. Ora bem, acho que primeiro falta aqui definir, ou está a escapar algo que diz muito da atual sociedade portuguesa, porque a vossa definição de gerações mais velhas e daquelas que estariam em possível conflito com as gerações mais novas engloba uma geração que foi a geração mais ativa na Revolução, que provavelmente foi uma das revoluções mais progressistas que houve alguma vez em Portugal, que foi o 25 de Abril, e que veio acabar com uma ditadura e uma série de valores que estavam estabelecidos e veio substituí-los de uma forma que até aí provavelmente nunca teria acontecido na sociedade portuguesa. E, portanto, acho complicado realmente provarem que a eventualidade de existirem concepções diferentes de valores sociais sejam incompatíveis realmente entre a geração mais velha e a geração atual. E gostava de passar para outro ponto de refutação. Dizem que são as gerações mais velhas que limitam o acesso a vários cargos políticos e de poder no país, etc, etc. E depois vêm-nos dizer que aquilo que nós devemos tentar realmente é formar-nos de certa forma para conseguirmos entrar nesses cargos para passar o poder para o nosso lado. Pois bem, isso penso que é uma forma de atuação completamente correta, que não se pode basear numa luta de conflitos incompatíveis. Porque se nós estamos efetivamente a tentar entrar num sistema que já existe, é porque à partida nós temos os nossos interesses, apesar de poderem ser diferentes do poder já existente, são compatíveis porque nós queremos ocupar os mesmos lugares que eles já ocupam e tentar, através dos mesmos sistemas, continuar a moldar a sociedade da forma como nós queremos. Mas agora gostaria de passar para os nossos pontos de argumentação. Em primeiro lugar, neste caso, nós não podemos considerar que a luta seja um mecanismo de progresso. Porquê? Numa luta, nós temos, à partida, uma oposição entre duas partes e essas duas partes, para tentarem ganhar essa luta, vão tentar atacar aquelas que são as fraquezas de uma e de outra parte. No entanto, neste caso, isso não acontecerá. E porquê? Quais é que são as grandes vantagens das tais gerações mais velhas? As grandes vantagens das tais gerações mais velhas é que elas se encontram, lá está, nos altos cargos de poder, têm poder sobre a sociedade, etc, etc. Aquilo que as gerações mais novas fariam para tentar entrar numa tal luta seria tentar atacar estes cargos de poderes que já existem das gerações mais antigas. Por outro lado, as gerações mais antigas, aquilo que tentariam fazer era retirar a credibilidade das gerações mais jovens, atacando os seus principais líderes dos movimentos mais jovens. Ou seja, a luta que nós teríamos iria resultar invariavelmente na perda daquelas que são as melhores qualidades de ambos os lados. Ou seja, uma luta seria claramente nefasta, pois nós teríamos uma geração perdida numa luta que não faria grande sentido, quando essa geração poderia apostar, isso sim, na cooperação, sendo muito mais produtiva para o resto da sociedade. Porque esta luta, como eu acabei de explicar, acabaria invariavelmente por afetar aquilo que seriam os principais pontos dos dois lados, levando a que no final aquilo que ficasse realmente eram os pontos mais fracos dos dois lados, e assim sim nós teríamos o nosso futuro hipotecado, porque teríamos apostado nesta luta que não faria sentido nenhum. Sim, por favor. Efetivamente, falta provar por parte também do Governo que já há uma luta. O facto de já haver uma luta de gerações, na medida em que já muitas vezes já são descreditadas as gerações mais novas e o seu papel na sociedade, as partes mais velhas. Certo, mas a questão aqui é que essa luta entre gerações, na forma como a está a tentar pôr, existe sempre numa sociedade, é um mecanismo também que leva a sociedade para a frente. A questão é que a luta que vocês devem definir é uma luta que parte de interesses incompatíveis. E aquilo que nós estamos a dizer é que os interesses são compatíveis e é isso que vai levar ao progresso. Que realmente, apesar de haver essas picardias que vocês podem falar no dia-a-dia ou qualquer coisa, os interesses acabam por ser compatíveis porque é isso que leva ao progresso, e a história é aquilo que nos tem ensinado até hoje, que as gerações antigas e as mais novas conseguem, através da cooperação, alcançar um futuro mais próximo. E gostaria de passar agora para o meu segundo argumento. Mesmo se nós supormos que, hipoteticamente, essa luta foi bem sucedida por parte dos jovens, que eles realmente ganharam e conseguiram a sociedade que queriam, etc, etc. Como é que nós garantimos, então,
que amanhã, os jovens que virão amanhã, ao verem que essa luta teria sido bem sucedida, etc, etc, não vão tentar outra vez derrubar a atual geração, que na altura será a geração antiga, pelo mesmo mecanismo. Ou seja, o facto de nós estarmos a tentar incorrer numa luta dá uma mensagem para as próximas gerações que aquilo que nós fizemos foi hipoteticamente eficaz, logo eles também poderão fazê-lo e andaremos de luta em luta de gerações sem que haja realmente cooperação e a tal solidariedade intergeracional que leva esta sociedade para a frente. Ou seja, o que eu quero dizer é que o facto de nós entrarmos em luta vai até contra o próprio interesse dos jovens, porque aquilo que estariam a dizer basicamente é que nós derrubamos esta geração, daqui a uns anos nós somos outra vez esta geração, mas demos a mensagem às próximas gerações que podem voltar a fazer o mesmo para instalarem os seus interesses à nossa custa. E isso é claramente uma mensagem que vai contra o interesse da atual geração, porque a atual geração, aquilo que deve lutar é por uma solidariedade intergeracional que se baseia exatamente nessa cooperação e não numa luta que, como já ficou provado pelos argumentos que foram trazidos aqui pela oposição, é uma luta que não leva a qualquer tipo de progresso e nem sequer ficou claro por parte do Governo que os interesses que existem atualmente na sociedade portuguesa são realmente incompatíveis e que a luta seria a única saída para os eventuais problemas. Nós acreditamos, do lado da oposição, que realmente a cooperação, neste caso, é muito superior a qualquer tipo de luta que nos possa ser imposto pelo atual Governo. E que é do interesse da própria juventude de estabelecer essa cooperação com as gerações mais velhas para depois conseguirem estabelecer no futuro uma sociedade melhor para as gerações que virão a seguir. Por todas estas razões, peço à mesa que se oponha a esta moção. Agradecemos ao membro da oposição a sua intervenção. Quando o Governo, se quiser, a segunda Casa do Governo quiser tomar a palavra. Muito obrigado, caríssima mesa de adjudicação. Antes de mais, permitam-me cumprimentar o excelso Governo, a caríssima oposição e os demais presentes. Nós hoje estamos aqui a debater o problema de haver uma divergência de interesses entre as gerações que não são compatíveis e o porquê de os jovens deverem partir para uma luta para fazerem valer as suas ideias. Vou começar por refutar algumas das coisas que foram ditas aqui pela primeira oposição e depois apresentar dois argumentos que são eles: novos problemas exigem novas soluções. Em segundo lugar, direitos que hoje existem e que no futuro poderão não ser cumpridos. E em terceiro lugar, aprofundar algumas coisas que foram ditas pelo primeiro governo. Começando então pela refutação. A primeira oposição disse-nos aqui que um conflito ideológico, que foi aquilo que o primeiro governo definiu, é algo mau. Mas eu acho que um conflito ideológico, que é um conflito de ideias, e havendo um conflito de ideias, uma confrontação de ideias, iremos criar ideias melhores do que as atuais. Porque é da confrontação de ideias que nascerão as melhores ideias para o futuro do país. E, portanto, esta luta não tem de ser vista como nefasta. De facto, este governo não percebeu porque é que a oposição vê um conflito ideológico, uma luta de ideias, como nefasta. Porque, na opinião deste governo, não é. E, portanto, quando nós falamos em renovação, que é aqui o que se pressupõe, a renovação não tem que ser vista como algo mau. Ou seja, se de facto esta juventude, esta nova geração de hoje em dia, conseguir fazer valer a sua opinião perante as gerações mais velhas, não tem que ser mau que depois, no futuro, a geração mais nova depois
queira reivindicar os seus direitos perante a geração mais nova agora, que conseguiu fazer valer as suas ideias à geração mais velha. Ou seja, a renovação não deve ser vista como algo mau, mas como algo bom. Mas continuando, e agora passando aos argumentos, vamos então ao primeiro. Novos problemas exigem novas soluções. Ou seja, a sociedade evolui. E com a evolução surgem novos desafios, novas temáticas, novos problemas. E esses novos problemas vão exigir soluções completamente inovadoras. Ora, o que é que acontece? As gerações mais velhas estão formatadas para um determinado tipo de resoluções de problemas que já não são eficazes para os problemas atuais. E, portanto, o que é que acontece? Com uma maior participação e uma maior intervenção das gerações mais novas, haverá toda uma nova aragem, toda uma nova corrente de pensamento, toda uma nova corrente de soluções que serão mais eficazes para resolver os problemas que hoje se colocam na nossa sociedade. Porque sabemos que a geração mais antiga não está a ser capaz de fazer face aos problemas que hoje se encontram. Mas há ainda também outro argumento que é: direitos que hoje existem e são cumpridos poderão não ser cumpridos no futuro. E vou dar aqui um exemplo cabal. Todos sabemos que o sistema de segurança social é perfeitamente insustentável. Ou seja, as pessoas de hoje, a geração mais antiga, têm hoje direito a reformas, a pensões de reforma, para as quais descontaram. De acordo. Mas os mais novos estão a descontar para pensões de reforma que não sabem se vão receber no futuro. E portanto, este conflito, e está aqui provado, que isto aqui é divergente e não é compatível. Ou seja, porque, havendo um sistema de segurança social insustentável e as gerações mais antigas tendo agora acesso à sua plena reforma, é certo e completamente comprovado pelos cálculos que existem e pela trajetória de insustentabilidade da segurança social, que os mais jovens certamente não terão acesso às reformas que hoje, para as quais estão a descontar hoje. Por outro lado, aqui o primeiro governo já nos tinha colocado a questão de que é preciso melhorar aquilo que hoje está mal. E, de facto, os jovens têm o direito de melhorar o seu próprio futuro. Porque os jovens estão aqui e estão a lutar para melhorar o seu próprio futuro. E deve-lhes ser dada essa oportunidade, porque, de facto, as gerações mais antigas, que de facto nos colocaram em alguns problemas que hoje atravessamos e não estão a ser capazes de os resolver, como eu também aqui já demonstrei, devem dar lugar, de facto, aos mais novos para que eles possam lutar pelo seu futuro. Não é pedir muito para nos deixarem fazer algo por nós. Portanto, voltando a fazer um resumo daquilo que já disse anteriormente, não é, de facto, de perceber que os conflitos ideológicos são negativos, e isto, pegando outra vez aqui naquilo que a primeira oposição nos disse, que de facto não foi compreensível porque todos sabemos, mesmo nestes debates, mesmo no debate de hoje, mesmo nesta final em que nós estamos aqui, vão surgir ideias melhores devido ao conflito de ideias, ao conflito ideológico, e portanto, isto não tem de ser visto como algo mau, mas como algo bom, porque se houvesse unidade, se todos fossem iguais, não havia diferença, e não havendo diferença não havia progresso, não havia discussão, não havia a criação de novas ideias, de novas mentalidades, de novas tecnologias, como também foi referido aqui pelo primeiro governo, que facilitam e que melhoram a vida das gerações futuras. Sim, porque o facto de queremos melhorar a vida para esta geração jovem não melhorará só para esta geração jovem, melhorará para as gerações subsequentes. E é isto aqui que também está em causa. Porque esta geração jovem não quer pensar só na própria geração jovem, em si próprios, neste caso. Quer também pensar nas gerações subsequentes e que se seguirão, que merecem também e que não têm culpa nenhuma do que hoje acontece, mas que merecem ter pelo menos as mesmas condições que as pessoas de hoje e que os jovens de agora tiveram. Não é pedir demais, ter apenas o mesmo que os outros, quando não se tem culpa do mal que acontece. Portanto, por todas estas ideias que aqui vos trouxe, peço encarecidamente
a esta mesa de adjudicação que aprove esta moção com vista a termos a possibilidade de garantir um futuro e um progresso sustentável para as novas gerações. Muito obrigado. Obrigado ao membro do Governo. Em nome da Casa da Oposição, quiser confirmar. Caríssimo Presidente de Mesa, membros do Governo e da Oposição, a nossa abstenção vai assentar em 3 pontos principais. Em primeiro lugar, vamos atacar a assunção principal de que os indivíduos tomam as suas decisões com base na unidade, na decisão, na variável idade. Vamos provar que nós somos uns seres muito complexos e que, portanto, todos os custos que eles nos imputam, de facto, de criarmos grandes decisões irreconciliáveis, vai ser completamente diminuído. Em segundo lugar, vamos oferecer mais alguma concretização, mais algum desenvolvimento de porque é que esta crispação social, porque é que este extremar de posições tem consequências muito gravosas do plano de vista político e social, sobretudo numa democracia. E, em terceiro lugar, vamos falar-vos porque é que há reformas urgentes na sociedade portuguesa que vêm inviabilizadas porque há uma limitação pelo capital político que nós temos, que nós vamos gastar em algo que não vai gerar necessariamente e plausivelmente mudança. Eu a refutação vou incorporá-la. Nós não temos problemas com a renovação. A renovação é boa. Mesmo que isto dificultasse a renovação, nós dizemos que há um mecanismo perfeito de renovação, que é a questão biológica. Eventualmente, as gerações velhas vão ser substituídas inevitavelmente. E, portanto, nós, apesar de provarmos que no nosso modelo a renovação é mais fácil, e eventualmente este não é um grande mal que só ocorre daquele lado, que não é resolvido deste lado da moção. O que nós também vamos ainda dizer é que, por exemplo, a questão das pensões de reforma não é incompatível. Simplesmente exige concessões de parte a parte. Neste momento, os reformados estão a pagar taxas de imposto muito mais consideráveis. Mas foi algo que se conseguiu, não através de luta, mas através de debate e confronto. Passando aos meus argumentos principais. Essencialmente, o que nós vos vimos aqui apresentar é uma concepção muito mais justa que de homem como um ser complexo que tem várias opiniões, gostos e características. É um indivíduo que pertence a vários grupos e todos esses grupos incluem pessoas que fazem parte de outros grupos aos quais uma pessoa não se pertence. E esses grupos podem ter a ver com o género, com a classe socioeconómica, com motivações políticas de conservadorismo ou não, e que, portanto, não se resumem a uma questão de somos jovens ou velhos. Estes grupos interceptam-se devido a esta multitude de gostos. E, portanto, temos, pois, várias classes, todas elas diferentes e complementares. E eles vêm-vos aqui dizer que só através da luta é que há partilha. Mas nós dizemos que não. Nós dizemos que, por sabermos debater, sabemos que a partilha de ideias e de opiniões parte exatamente do momento em que nós reconhecemos elementos comuns e, a partir desses elementos comuns, aceitamos que outras coisas possam ser verdade ou não. E é exatamente isto que ocorre nestes vários grupos. Estes vários grupos podem ser, afinal, este senhor é de idade, mas que partilhamos o mesmo gosto pelo tango, e afinal as posições que ele tem em relação à economia e não em relação à política até são justificáveis. Ou seja, não há este clash iminente, esta inconciliação que decorre do facto de nós decidimos. Eu quero dizer agora um exemplo, melhor, acreditar que a idade é o fator mais forte da oposição entre os membros, que é o fator de decisão, é algo que não vem fundamentado em nenhum dos lados do governo e que nós aqui vimos provar que é absolutamente irrealista. Há muitos outros fatores. Aliás, queremos trazer aqui um exemplo. Apesar de haver tendências, foi a JSD, um movimento de jovens, que pediu referendo sobre a coadoção. Algo que tem um cariz eminentemente conservador. Ou seja, esta suposta separação e perfeita compartimentalização não é verdade. Portanto, mais uma vez, esta imobilidade, estas certezas que eles vêm aqui, vêm fortemente diminuídas. Isto é a refutação direta àquilo que veio a ser dito pelo primeiro. Em segundo lugar, a primeira oposição veio-nos aqui provar porque é que é mais fácil apelar aos instintos básicos, sobretudo porque estamos em grupos heterogéneos.
E porque é que isto tem consequências devastadoras? E aquilo que nós vos trazemos de novo é que isto cria uma lógica nós versus eles. E o problema é que a nossa sociedade não é um somatório de todos os indivíduos. É uma construção altamente complexa e simbiótica, em que a confiança nos outros é absolutamente crucial. A par do consenso são os ingredientes essenciais para viabilizar de um sistema político e social como aquele que nós temos em Portugal, que é o caso em estudo e é o caso relevante. Quando não há consenso, como no caso dos Estados Unidos, em que há exatamente uma ênfase nas coisas, nos fatores que nos separam e na utilização desta lógica, nós contra eles, que eles nos pedem que nós assumamos, o que nós vemos é uma crispação tão grave que, efetivamente, inviabiliza a condução de política e que tem consequências económicas e sociais gravosas. O Estado parou. Eles tiveram que mandar pessoas para casa sem receber. Mas agora, ainda, o nosso argumento, que é provavelmente o mais importante e que nós provamos aqui, porque, sem margem para dúvidas, o Governo ganha. Há reformas urgentes na sociedade portuguesa que vêm inviabilizar os preços de política. Porquê? No caso português, podemos falar da reforma judicial e daquilo que é a reforma do Estado, que eles já falaram ainda de uma forma um pouco sistematizada. Estas reformas afetam todos os indivíduos, ou uma grande maioria, de forma semelhante. Isto vai ser absolutamente crucial. Porquê? Há um reconhecimento generalizado de que a mudança é necessária. Isto porque, mais uma vez, estas reformas afetam todos os indivíduos de forma semelhante. Por exemplo, o que é que se pode fazer para promover a equidade dos indivíduos no campo jurídico? É muito fácil conceber que a grande maioria das pessoas vai estar disposta a consensos políticos. E o consenso viabiliza esta mudança, mas terá grandes custos políticos, porque são reformas consideráveis que mudarão a forma como nós atuamos, a forma como nós nos damos, e afetarão, e nós concedemos, algumas pessoas de forma negativa. O que nós dizemos é que são minorias. Então, com a crispação gerada, nós vamos ter dificuldade em obter estes consensos. Mas vai ser necessário utilizar capital político precioso e escasso para levar a cabo estas reformas de cariz verdadeiramente enorme e cruciais para o funcionamento da sociedade. Na defesa de ganhos e de medidas, que é o que eles nos apontam aqui, que provavelmente não passarão, porque só afetam relações sociais. Ou seja, o que eu vos estou aqui a dizer, vocês vamos aqui estar a gastar as nossas expressões, força de mobilização, custo e tempo, a tentar promover os ganhos que terão os jovens e os ganhos que terão os idosos. O problema é que isto são fações sociais, não englobam a grande maioria. Ou seja, a probabilidade de que esta mudança passe é muito menor, porque não há consenso. Em contrapartida, estas mudanças que são possíveis, porque efetivamente afetam a grande maioria das pessoas no mesmo sentido, que seriam possíveis caso não houvesse esta crispação, passam a ser impossibilitadas. Porquê? Porque estamos a gastar capital político nestas questões, porque estamos a ter uma crispação social que corre nós assumirmos uma lógica nós versus eles, e que apesar de até fazer um sentido, eles devem ser doidos e, portanto, mais vale eu vou dizer que não porque não, que é o que temos nos Estados Unidos, os republicanos a dizer não porque é democrata, não porque o Obamacare é democrata e tudo o que vem do Obama é mau. O que é que nós vos dissemos? Nós dissemos que as pessoas são complexas e não decidem com base em dados. Nós dissemos porque é que a crispação tem consequências devastadoras para a sociedade, e nós dissemos que há reformas urgentes que vêm inviabilizadas, e por isso peço-vos que apoiam esta moção. Muito obrigado. Ora, muito boa tarde, caríssima mesa, boa tarde, caríssima oposição. Salutar, agrado para o Governo. Bem, eu vou, de facto, começar este dia do Governo por fazer uma estruturação do discurso em duas etapas. Em primeiro lugar, fazer uma contra-argumentação a algumas coisas que foram aqui ditas pela oposição, e numa segunda fase, explicar porque é que, de facto, o Governo deve ganhar e deve a mesa reiterar esta moção. Bem, aqui o grande clash disto foi o progresso pela cooperação ou o progresso pela luta de ideias. De facto,
A primeira oposição traz-nos aqui uma ideia que é errada, que é considera o conflito de ideias como algo negativo. Nós nunca falamos em conflito na pura acessão da palavra, mas num conflito de ideias que aqui está em causa e que não é algo negativo. Este conflito é, reparem, um confronto de ideias que leva à estimulação de ideias que nos conduzem à renovação positiva do mundo. Fala-nos também no primeira oposição, numa luta nefasta. Não, esta luta não é nefasta por isso mesmo. Porque este conflito de ideias leva-nos necessariamente a uma reformulação do mundo. Portanto, a renovação não é má, e este conflito de ideias é que nos leva a esta renovação, que nos permite o quê? A evolução e o constante bem-estar da sociedade. Portanto, novas gerações terão motivo, e aqui também faço uma crítica à primeira oposição, que de facto disse, bem, então as próximas gerações vão ser estimuladas a fazer exatamente o mesmo. Ótimo, ótimo, porque esta renovação, estas novas gerações, aquilo que vão fazer é ter um motivo para renovar conhecimento e mostrarem-se sucessivamente melhores do que as gerações mais velhas. O que é que isto proporciona? Proporciona contribuir para o progresso do mundo. E agora que está refutada completamente grande parte e os argumentos mais importantes da oposição, vou então explicar porque é que de facto o governo esteve tão bem, e isso é uma coisa clara. Bem, eu começaria isto por dizer então o quê? Esta casa, de facto, vai pelos jovens e vai pela luta de gerações. O que é a luta de gerações? Foi aqui muito bem dito e muito bem definido como interesses divergentes e incompatíveis entre gerações. Porquê é que há esta necessidade então desta luta de gerações? De facto, prevalecem métodos que são defendidos pelas gerações mais velhas, pela antiga geração, que não são tão eficazes quanto aqueles que hoje são propostos. Vejamos, o ensino melhora. Vejamos, a educação melhora. Então aquilo que foi levantado, e muito bem também pelo segundo governo, foi que temos esta necessidade, prevalecem métodos, e se nós levamos a colar às antigas gerações, que não são e que se revelam ineficazes. E nós não queremos isto. Nós queremos uma constante evolução do mundo, porque o mundo só melhora e evolui, também com novos métodos e novos conhecimentos. Portanto, há uma melhoria contínua deste conhecimento, que só é possível também com essa nova confrontação de ideias, com este conflito de ideias, que não é um conflito na pura acessão da palavra. Dar espaço aos jovens, também foi trazido aqui, tanto pelo primeiro governo como pelo segundo governo, dar espaço aos jovens, faz-os introduzirem o quê? Novas soluções para problemas que também carecem dessas novas soluções, dada a evolução imutável do mundo. Temos aqui novos conhecimentos, temos aqui novos métodos, e estes novos conhecimentos e novos métodos são trazidos essencialmente pelas vertentes de ensino. São conhecimentos que foram muito bem desenvolvidos pelo segundo governo e que, por isso, merecem aqui um especial realce. Nós não podemos, de forma alguma, estar a evoluir o mundo se estivermos sempre sujeitos àqueles comentários e àqueles conhecimentos que foram sendo ditos sempre pelas gerações mais velhas. Nós temos que renovar este pensamento que não pode ser, que tem que ser um conhecimento geracional, um conhecimento que vai mudando. As gerações mais antigas, também foi aqui uma coisa que o governo nos trouxe muito bem, parecem não querer abdicar de direitos dessas mesmas gerações, mas ao fim e ao cabo está-se aqui a criar uma injustiça social, porque reparemos, aquilo que de facto o segundo governo nos trouxe é que o sistema de reformas é de facto insustentável, não é? E então as gerações estão a descontar muito bem, mas não sabem se as vão receber. Reparemos então, nós estamos a descontar, mas não sabemos se vamos receber. Então aqui há de facto uma injustiça geracional. Depois também aqui dá-se o caso de que é necessário sempre melhorar o que a geração anterior fez de mal. E de facto caminhamos para um ponto em que há uma insustentabilidade nacional. Então se isto há pressuposto a uma insustentabilidade nacional, o que é que se faz aqui? Há o precedente claro, repito, claro, de melhorar aquilo que está mal. Como é que vamos melhorar o que está mal? Mantendo as ideias, digamos assim, mais velhas, mantendo as ideias que não evoluem. Não pode ser. Tem que haver este conflito de ideias. E reforço, este conflito de ideias. Os jovens são o futuro e os menos culpados pela situação atual. Foi uma coisa que nos trouxe aqui muito bem o segundo governo. Nesta premissa de que os jovens portugueses dificilmente terão acesso às reformas se continuarmos com estes níveis de despesa, para as quais continuamente descontam e atualmente descontam. É um sistema de segurança social atualmente insustentável e, portanto, melhorar a sociedade a nível tanto político, social, mas essencialmente económico, que é o que vemos aqui, prevalece de novas soluções, de novas ideias que neste momento não estão a ser discutidas nem estão a ser trazidas por esta geração que nos guia atualmente e que nos encaminhou para este ponto que é de facto insustentável. Esta geração que levou, e vou continuar este raciocínio, de facto o Governo trouxe-nos aqui, e essencialmente pela voz do segundo Governo, que esta geração que levou o país a uma situação delicada,
quer perpetuar-se no poder. E esta perpetuação no poder leva a que hajam maus resultados para a sociedade. Suciro por esta via, desculpa, não. Maus resultados para a sociedade por esta via. Logo, os jovens necessariamente, e isto é necessariamente, devem preparar-se para mudar o rumo deste país. Nós não queremos um país que esteja completamente ultrapassado, um país que esteja completamente inerte e que funcione mal e funcione sob premissas antigas. Nós queremos um país que tenha novas soluções, que tenha novas temáticas, que tenha novas ideias. E isto levará aqui ao aumento do bem-estar social. E aqui é o ponto mais importante, e concluirei este meu debate na fase de argumentação, para explicar de facto o porquê deste governo ter ganho e esta moção deverá ser reiterada. De facto, se os jovens se prepararem para tentar mudar o rumo do país, este país muda e vai melhorar por esta confrontação de ideias. Esta confrontação de ideias levará ao aumento e a um progresso do bem-estar social, e este bem-estar social vai fazer com que não só, foi aqui uma coisa que foi adiantada, não só que as gerações atuais melhorem, mas as anteriores também. Estas novas tecnologias, também trazidas aqui pelo primeiro governo, farão com que isto tudo se torne um processo mais rápido e melhor, e que estas novas mudanças permitam com que a sociedade atual, de facto, lide e ganhe no geral, e não só os mais jovens, mas no geral como um todo. E por tudo isto, e por todos estes fatores que foram aqui apresentados, eu peço à mesa que, de facto, aprove esta moção, que tem todo o sentido de ser reiterada. Muito obrigado. Não sei quem está a contar o tempo. Quem está a contar o tempo? 3, 2, 1. O 3, 2, 1, se faz favor. Era diferente. Esqueci de uma coisa, desculpa. Peraí. Então, 1, 2, 3. Eu acho que vou tentar aqui. Primeiro gostaria de dar os meus cumprimentos à mesa, ao governo, à oposição e à plateia. E eu vou aqui tentar fazer um bom resumo deste debate e explicar porque é que a oposição ganha este debate. O primeiro eu gostaria de começar por dizer porque é que a oposição desconstruiu o principal pressuposto em que o governo se baseava. O governo baseava-se num pressuposto que as diferenças ideológicas derivavam da idade, que a idade é que fazia com que as pessoas tivessem diferentes ideologias. O meu colega veio citar isso muito bem. As pessoas são mais complexas que só a idade. As pessoas pertencem a vários grupos, têm várias ideias. Não é por ser jovem ou por ser mais velho que eu sou do Benfica ou do Porto. Não é por eu ser mais jovem ou mais velho que eu sou de esquerda ou sou de direita, que eu sou progressista ou que eu sou conservador. As pessoas... E com isto vai abaixo o grande exemplo, não é? Um dos grandes exemplos depois, baseado nesta ideia, neste pressuposto, está, por exemplo, a segunda oposição quando nos vem dizer que o progresso só se está com luta. E nós assumimos que sim, com luta, mas o problema não é a luta de idades. Por exemplo, a segregação racial acaba por causa de uma luta por causa de raças, não foi de mais velhos e mais novos.
A luta das mulheres, como o primeiro governo quis vir aqui trazer, a luta das mulheres, porque não é porque os mais velhos porque os mais velhos nunca olham para as mulheres como se as mulheres ainda tivessem que ficar em casa. Não, é porque os homens fazem isso. Isso é um problema de género, não é um problema de idade. Por isso, o vosso pressuposto de que a idade é que a idade que faz as diferenças ideológicas é falso. Há outros fatores e muitas vezes são esses fatores que influenciam as lutas. E nós admitimos que há progresso, mas os grandes progressos que têm havido são em lutas que derivam de outros fatores que não é a idade. Não é a idade. As pessoas complexas andam em vários grupos, como o meu colega disse. Vários grupos que se interligam. As pessoas aprendem como andam em vários grupos, conhecem pessoas diferentes, aprendem a ser complementares. Vocês dizem que entre mais velhos e mais novos não há complementaridade, mas há. Porque as pessoas para viver têm que ser complementares. Como o meu colega disse, as pessoas aprendem isso nos grupos. Eu sou um ser complexo, eu não vou simplesmente dizer eu não falo contigo só porque tu és mais velho. Eu não falo contigo porque temos métodos diferentes de resolver as coisas. Temos métodos diferentes de resolver as coisas. Sim, vamos parar um bocado para pensar os dois e daí sai uma melhor solução. É isso que temos que fazer. As coisas são complementares. As coisas não são simplesmente tu és mais velho, eu sou mais novo. Não é assim. E isto é muito importante para chegarmos à cooperação, porque isto é o ponto essencial deste debate. É realmente se nós devemos... Primeiro ponto essencial não foi explicado, como eu já disse, que havia uma grande diferença entre os mais velhos e os mais novos. Mas o segundo ponto essencial é a luta e a cooperação. O que é melhor? Se é lutar, se é cooperar. O governo, tanto o primeiro como o segundo governo, vieram-nos dizer que a luta traria progresso. Que é da luta que vem o progresso. A primeira oposição veio dizer que não. A primeira oposição, muito bem, veio-nos dizer que as pessoas são complementares, que as pessoas podem cooperar, que os mais velhos e que os mais novos podem pensar juntos. Deixe-me acabar só o argumento e depois eu digo-lhe para falar. Se podem os dois ajudar uns aos outros e assim podem surgir reformas melhores, que assim podemos juntos fazer uma sociedade melhor. Que estar em luta constante é mau. Que uma luta constante, como o segundo membro disse, que vocês querem uma luta constante, que vocês estão e que no futuro haverá sempre instabilidade. Isso é dito pelo segundo membro. Vou falar. Pegando no exemplo que já foi dado também pelo Governo, no caso do 25 de Abril, então... Sim, já percebi. O 25 de Abril encaixa no problema da idade, outra vez. O problema da idade, outra vez, os outros fatores são outros fatores. As pessoas não são progressistas ou não progressistas só porque são mais velhas ou menos velhas. Isso foi uma má pergunta, desculpe lá. E vamos ao ponto essencial, que é onde fica claramente explicado porque é que a cooperação é melhor que a luta. A cooperação é melhor que a luta porque, como disse o meu colega, e aí é que fica claramente bem explicado, é na extensão do meu colega, porque é que a cooperação é essencial. As grandes reformas são as reformas que beneficiam os mais velhos e os mais novos. São as reformas que beneficiam a maioria. Essas reformas exigem um grande capital político. Um capital político que une várias pessoas. Se nós nos dividirmos entre mais velhos e mais novos, vamos perder esse capital político. Se nós nos unirmos entre os mais velhos e os mais novos, nós não vamos conseguir levar a cabo as reformas que são boas, tanto para os mais velhos como para os mais novos. Por exemplo, a segurança social, o sistema de pensões, os mais velhos também estão a ser claramente afetados agora. E eles também querem que o sistema agora seja bom e que no futuro também seja bom. E essa reforma da segurança social só pode passar, e é uma reforma muito grande que exige grande capital político, essa reforma só pode passar se tanto os mais velhos que estão a ser afetados agora, como os mais novos que serão afetados no futuro, se juntem. É preciso uma cooperação para fazer essas grandes reformas que o país necessita. Vamos lá, vou explicar-vos então os três classes e porque é que a oposição ganha claramente este debate. Primeiro, o pressuposto-chave do governo é deitado abaixo.
pela extensão do meu colega. A idade não é o pressuposto fundamental para as diferenças ideológicas. O segundo confronto é que ideias diferentes não são complementares. As ideias são diferentes, são complementares e são ótimas. É com a complementaridade de ideias diferentes que nós conseguimos obter progresso. E o terceiro e o último e o mais importante ponto é a luta e a cooperação. E ficou claro, já vinha do primeiro governo, mas o meu colega ainda estendeu melhor porque é que a cooperação é importantíssima. Porque nós temos que fazer reformas tanto para os mais novos como para os mais velhos, e essas reformas precisam da união dos dois e não da divisão. É através da união que nós vamos conseguir fazer estas reformas, é através da união que nós vamos conseguir o progresso deste país, é através da união que nós vamos... é através da união que nós não acreditamos nesta moção, porque nós acreditamos na união de todos. Obrigado.